Vamos mudar de assunto para falar agora sobre a guerra entre Israel e Irã. Porque depois do anúncio do presidente norte-americano Donald Trump de um cessar-fogo, vimos ali nas primeiras horas após esse anúncio alguns ataques, inclusive na manhã desta terça-feira, mas ainda há pouco as autoridades tanto do Irã quanto de Israel falam sim em fim desse conflito, enfim dessa guerra, e inclusive o Irã fala em grande vitória. Essa guerra que durou aí 12 dias. E eu vou convidar aqui para a nossa transmissão o nosso correspondente internacional em Londres, Sérgio Uth, que está acompanhando toda essa movimentação internacional. Sérgio, muito boa tarde a você. Na sua avaliação, então, já tivemos ali as falas tanto de autoridades iranianas, de Israel. É possível dizer, então, que esse cessar-fogo deu certo, que esse conflito chegou ao fim? Boa tarde. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, as últimas declarações das autoridades do Irã, o presidente do país, e de Israel, vários ministros falaram, o próprio Netanyahu sinalizou que só vão quebrar, os dois lados dizem a mesma coisa, só quebramos o cessar-fogo se o outro lado atacar. Agora, isso ficou mais complicado, claro, isso ficou mais difícil, principalmente para o lado israelense, eu diria, depois de uma bronca pública de Donald Trump nos israelenses. Antes de falar sobre isso, Suane, vamos voltar um pouco para dar um pouco da linha do tempo do que aconteceu nas últimas horas, porque foi muita coisa acontecendo. O Trump anuncia um cessar-fogo e dizia que cada um teria que ficar 12 horas é, numa espécie de pré-trégua, respeitando cessar-fogo para aí sim, depois de 24 horas, 12 de cada um, começar um cessar-fogo para valer. Só que o problema é que nessas 12 horas de cada um, os dois atacaram, não respeitaram essa pré-trégua. O Irã atacou, Israel fez um dos ataques mais potentes em Teherã, no norte do país. Matou 9 pessoas, inclusive uma delas um cientista do programa nuclear, e o Irã revidou com um míssil na cidade de Beersheba, no sul de Israel, matando 4 pessoas num edifício residencial, destruindo vários apartamentos e deixando dezenas de pessoas feridas. Aí o Irã avisou: olha, não vamos atacar mais, o cessar-fogo começa agora. Só que algumas horas depois, Donald Trump, inclusive, já tinha avisado, meio impaciente: olha, agora sim começa o cessar-fogo, ninguém mais vai atacar. Só que Israel detectou 2 mísseis indo em direção ao seu território, indo em direção a Haifa, no norte de Israel. A CNN tocou 2 mísseis, foram interceptados, não atingiram lugar nenhum, e Israel ameaçou retaliar e recomeçar essa guerra. E aí, quando Donald Trump vai embarcar para a Holanda, onde ele está agora, ele já muito sem paciência, ele disse o seguinte, eu vou até ler aqui parte da declaração de Donald Trump. Ele diz o seguinte: sim, os iranianos violaram, mas Israel violou também. Eu não estou feliz com os iranianos, mas estou mais infeliz ainda com os israelenses. Não é? E ele cita que os israelenses tinham concordado e depois foram lá e jogaram todas as bombas que tinham sobre o Irã. É, uma declaração pública de Donald Trump, muito impaciente com o Netanyahu, e ali ele deu checkmate, disse que não queria mais o cessar-fogo. Ele é o grande avalista de Israel nessa guerra, obviamente, e o cessar-fogo agora parece que é para valer, Suane. Tem um ponto também que é importante, Sérgio, porque a gente teve, além de Donald Trump colocar a reputação dele em jogo, né, já que horas depois tivemos vários ataques, tivemos também outras autoridades também envolvidas aí agora, né, mais um pouco nessa negociação. Tivemos ao longo do dia também um posicionamento do governo chinês, especificamente do Ministério, né, de Relações Exteriores do governo chinês, falando também sobre esse cessar-fogo que apoia o Irã na proteção da soberania e segurança, mas que vai contribuir para uma possibilidade mesmo real de um cessar-fogo. E também tivemos um retorno por parte da Rússia. Tivemos aquela reunião ontem, né, com Putin, também integrantes, né, do governo iraniano, e ele foi cobrado para que apoiasse o Irã.
E hoje já teve esse retorno. O ministro de Relações Exteriores também da Rússia disse que Moscou está pronta para ajudar a resolver esse conflito. Na sua avaliação, o que mais pesou? Essa reputação de Trump ou esse envolvimento também de outras autoridades nessa tentativa de resolução também? Olha, eu acho que essas outras autoridades, a China e a Rússia, com quem Trump quer manter uma boa relação, pesaram para que ele tivesse uma mão forte ali com Israel naquele momento. Né? A China, ele mesmo tuitou isso, colocou isso nas redes sociais, de que a China agora vai poder comprar todo o petróleo que quiser do Irã, porque o Irã vende 90%, se não me engano, do petróleo que produz para a China. A Rússia, segundo ele conversou com Vladimir Putin. O Putin perguntou para ele se ele poderia ajudá-lo com o Irã, e o Trump disse: não, quem precisa me ajudar é você, fazendo uma referência à Ucrânia, outro conflito, outra guerra que ele prometeu acabar e não acabou. Fato é que estava colando nele a imagem, estava colando no Trump a imagem de que todas as guerras que ele prometia acabar, ele não acabava. Essa era a chance dele mostrar o contrário. E isso depois, isso também é muito importante, Suane. Horas antes, o retrato que havia, a avaliação que muitas pessoas faziam era de que Netanyahu tinha tido uma grande vitória diplomática ao convencer Donald Trump a entrar diretamente na guerra. Alguns, inclusive, usaram a expressão encurralar, como se Netanyahu tivesse encurralado politicamente Trump e não deixado opção para o norte-americano. A cartada final foi do Trump. Ele termina a guerra, ele dá um ultimato do Netanyahu, coloca nas redes sociais: os aviões devem voltar agora, num tom de determinação, e foi isso que aconteceu no fim das contas. Trump cantando essa vitória diplomática no momento, Israel também cantando vitória, porque desmantelou, isso não é possível checar ainda, o programa nuclear iraniano. Essa a alegação de Israel, certamente foi afetado, né? Destruído é outra coisa, e os iranianos também cantando vitória, porque enfrentaram os israelenses, e termina por aqui. Agora o foco volta para a faixa de Gaza, que é um terreno onde, ao contrário do Irã, o governo israelense está bem isolado interna e externamente, né? Tem menos apoio em Israel e quase nenhum apoio no cenário internacional. Eu já vou falar com você rapidamente sobre essa questão da viagem de Trump para participar, né, da OTAN, mas um outro ponto ainda sobre essa questão do cessar-fogo, porque Trump colocou ali alguns horários, né, depois de 12 horas, o Irã não deve mais atacar, depois Israel, depois de 24 horas, que seria, né, naquele primeiro momento, a cerca de 1 hora da manhã, aqui no horário de Brasília. Então, se depois de 24 horas não houvesse ataques, esse conflito seria considerado um cessar-fogo, e o conflito, né, de fato chegaria ali ao fim com base nesse anúncio que foi Exato. feito por Trump. E agora, como é que fica exatamente essa situação de cessar-fogo diante dessas declarações das autoridades de cada país? Como é que fica a situação? Qual é a tua avaliação nesse sentido? Olha, agora, nesse momento, me parece algo mais definitivo, por conta da mão dos Estados Unidos, que usaram ali todo o seu peso político e militar para se impor nesse momento, né? Os Estados Unidos disseram para Israel: olha, vocês já conseguiram inviabilizar esse programa ou atrasar muito esse programa nuclear. O Trump, por outro lado, não queria se envolver mais, porque ele é eleito com a promessa de não levar os Estados Unidos para um outro conflito externo. Para ele, isso era muito importante, então ficou mais ou menos bom para todos os lados. Mas a última cartada, a última vitória, aquele que saiu com a foto resolver a história, foi sem dúvida nenhuma o Donald Trump. Né? O Netanyahu sai um pouco diminuído, porque levou uma bronca do Trump no fim das contas. E o regime iraniano, obviamente, bem enfraquecido nesse momento. E uma última questão, já falando sobre essa reunião da OTAN, em que Trump já
ele decolou e já pousou também, né, para reunião. Até aqui no chat estão falando sobre essa questão ainda da Ucrânia. A gente viu uma fala do secretário da OTAN também dizendo que a organização pretende enviar recursos para a Ucrânia. Quero também a tua avaliação sobre esse posicionamento, qual deve ser esse posicionamento de Trump, diante também, né, dos últimos anúncios da OTAN e desses outros conflitos que ainda se mantêm aí no mundo. Ele já deu sinais, ele falou sobre isso no avião, inclusive ele contou essa história de que conversou por telefone com Vladimir Putin no avião, no trajeto entre Washington e a Holanda. Ele falava disso, que agora quer resolver a história da Ucrânia, mas isso é outra questão, uma questão na qual ele não tem tanto controle quanto tem com Israel, por exemplo. Né? E uma questão ali, digamos, é mais complexa, pelo menos para se resolver. Né? Agora, ele chega a Holanda para essa cúpula da OTAN com uma outra vitória. Ele, inclusive, publicou há pouco uma mensagem que recebeu, uma mensagem de texto que recebeu, uma mensagem privada do Mark Rutte, que é holandês e atual secretário-geral da OTAN, a organização militar, né, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. São 32 países. E a grande questão da OTAN no momento é forçar os países europeus a investirem mais. Mark Rutte conseguiu costurar esse apoio de que vai haver um investimento a longo prazo de 5%, 3,5% direto em armamentos, em pessoal, direto na questão militar, 1,5% em infraestrutura relacionada aos militares, e aí sim, com exceção da Espanha, que conseguiu um acordo à parte, que não concordava em investir tudo isso, todos os outros países concordaram, e o Mark Rutte, ele sabe muito bem lidar com o Trump. É uma das pessoas, aliás, dos vários encontros que eu vi ali, eu acho que é a figura que entendeu mais o Donald Trump. Então ele usa muitos elogios para o Donald Trump, disse que sem ele isso não seria feito, que nenhum presidente conseguiu fazer isso no passado, que só ele, e isso obviamente agrada muito o Donald Trump, que é muito vaidoso, e também gosta muito da monarquia. Há várias avaliações sobre isso, ele adora a monarquia britânica e agora está sendo recebido pela monarquia da Holanda, está sendo pelo rei Guilherme e pela rainha Máxima, agora está jantando lá com ele, a rainha Máxima, que é inclusive argentina. Sérgio, para a gente só finalizar, eu sei que você está preparando uma reportagem para o SBT Brasil. Conta para a gente quais serão os destaques dessa reportagem que vai ser exibida hoje à noite. Bom, Suana, a gente traz uma linha do tempo mostrando esse cessar-fogo que quase não funcionou e quase vira uma escalada maior nessa guerra entre Irã e Iraque. Mostramos os últimos ataques, esse de Israel, inclusive tem uma imagem muito forte que mostra